você não vai parar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você, em nome de Jesus, você não vai parar. Mas fala com vontade, diga: em nome de Jesus, você não vai parar. O Espírito Santo me diz que tem pessoas aqui que estavam pensando em parar, estavam pensando em desistir. Mas Deus manda eu vir aqui nesta noite, subir nessa plataforma e ser boca de Deus para você que está aqui no auditório, você que está no campus online, e dizer: em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui como profeta, como boca de Deus, dizer que você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder do seu casamento, você não vai desistir da sua vida espiritual, você não vai desistir do ministério que Deus colocou em suas mãos, você não vai desistir do talento que Deus confiou a você, você não vai desistir desse empreendimento, você não vai desistir dos seus filhos, você não vai desistir do seu casamento, você, em nome de Jesus, não vai parar. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Reis, capítulo de número 19, versículos 1 ao 10. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler alguns versículos de 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo. Elias teve o quê? Elias teve medo e eu quero ouvir vocês. Elias teve e é assim que muitas vezes nós nos sentimos diante de uma notícia de uma enfermidade, um diagnóstico médico. Nós fugimos muitas vezes da presença de Deus, nós fugimos muitas vezes da igreja, nós fugimos muitas vezes da célula, nós fugimos muitas vezes da realidade, e realidade existe para ser enfrentada em nome de Jesus. Mas eu quero declarar que esse medo vai embora e você não vai fugir, você vai encarar essa realidade de joelho, você vai encarar essa realidade orando, você vai encarar essa realidade se consagrando. Você não foi chamado para parar, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha aqui a oração de Elias, o profeta, um homem de Deus, cara que tinha vencido 450 profetas de Baal. Agora ele faz uma oração pedindo para morrer, pedindo a morte. Ou seja, ele entra em uma profunda depressão por causa de uma notícia maligna. Ele esquece que maior é o nosso Deus. Ele esquece que a nossa vitória não vem da força do nosso braço, e ele sabia disso. Mas por um instante ele teve medo e ele pediu a morte, ele fugiu. Ele diz para Deus: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se. O anjo disse o quê? O anjo disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito... Você está pensando em parar, meu irmão? A sua viagem será muito... Você tem muito a fazer em nome de Jesus. Aleluia.
Ei, mentira do diabo, eu já tive o bastante. O nosso Deus é uma fonte inesgotável, Ele sempre tem mais. Eu já vi pessoas sendo boca do diabo e dizendo: se melhorar estraga, não estraga nada. Deus sempre vai acrescentando mais. Ele disse: seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. E eu te pergunto, o que é muito para Deus? Não existe muito para Deus. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Aleluia. Diga: eu sirvo a um Deus ilimitado. Levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Se você fugir, a sua viagem vai ser longa. Você vai ter que voltar todo o percurso, meu irmão. Irmão, não compensa parar, querido. Sabe por que não compensa parar? Porque a fila anda, Deus continua fazendo. E na hora que você se levantar, você vai ter que fazer todo o percurso outra vez. Então não para, continua, esquecendo das coisas que para trás ficam, disse Paulo. Prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para parar, nós fomos chamados para prosseguir. Aleluia. Diga comigo: eu não vou parar. Você já percebeu que tem pessoas que sempre parece que está trocando 6 por meia dúzia? Ele caminha, está todo empolgado e não sei o que e tal. Daqui a pouco ele para, e ele para, ele nem retrocede. Mas a fila continua andando. Para ele alcançar o que ele conquistou até aqui, ele vai ter que andar o dobro novamente, porque tem muita gente na frente dele. Ou seja, ele está sempre atrasado, ele está sempre aquém de onde deveria estar, ele está sempre para trás. Diga: eu não fui chamado para ficar para trás. O meu Deus vai à frente e eu vou com ele. Eu não vou parar, meu irmão. Você não vai desistir do seu filho, você não vai desistir do seu casamento, você não vai desistir da sua família. Quantos homens estão sempre recomeçando o relacionamento? Fica uma semana sem falar com a esposa, fica um mês sem falar com a esposa, fica um mês sem falar com o filho. Para disso, continua, perdoa, ama, conversa, dialoga, mas não pare. Você está atrasando o amadurecimento do seu relacionamento conjugal. Você está tardando. Já era para estar bem melhor, um confiando no outro, mais maduro, se entendendo no olhar, sem precisar ficar dando muitas explicações. Mas toda hora você para, toda hora você duvida, toda hora você questiona. E os dias estão passando, você está ficando velho, a fila está andando, e você ainda está na mesma imaturidade. Decida avançar. Diga: eu decido nessa noite avançar, em nome de Jesus. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Você entende que você parou em alguma área da sua vida? Fale o seu nome e diga: por que você está aqui, Isaac? Porque o que você está fazendo aqui, Isaac? Era para você estar muito mais longe nessa área da sua vida. Era para você estar muito mais adiante, muito mais avançado. Por que você ainda está aqui nesse ponto, Isaac? Por que você ainda não está liderando a célula? Por que a sua empresa ainda não cresceu? Porque o seu ministério, o seu dom ainda não expandiu? Porque a sua família ainda não amadureceu? Porque os seus filhos ainda não são salvos? Porque você ainda não fala em línguas estranhas? Porque você ainda não é batizado nas águas? Porque você ainda não tem tempo a sós com Deus? Porque você ainda não lê Bíblia? O que você está fazendo aí, meu irmão? Você ainda não jejua? O que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos.
Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Santão é o vice-deus. Ele é o melhor crente que existe na face da terra. Por isso que ele quer pedir está pedindo a morte. O Senhor lhe disse, versículo 15, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Gel, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Ou seja, você tem muito trabalho para executar ainda, meu irmão. Bate no ombro do seu irmão, se você tem liberdade para isso, e diga: ei, você tem muito a fazer ainda, querido. Acorda, fala acorda, acorda. Você tem muito a fazer, você ainda vai ungir reis. Você ainda vai casar os seus filhos no altar. Você ainda vai batizar os seus filhos nas águas, aleluia. Você ainda vai ganhar os seus vizinhos para Jesus, aleluia. Você ainda vai compor aquela canção. Você ainda vai abrir aquela empresa. Você ainda vai contratar mais funcionários. Você ainda vai concluir a faculdade. Você ainda vai fazer o doutorado. Você ainda vai escrever aquele livro. Você vai abrir mais salão, filiais, franquia. Vai fazer-se em nome de Jesus. Você ainda vai ter o seu açougue, você ainda vai ter a sua empresa de limpeza, sim, vai. Você ainda vai ter a sua música nas rádios, nas plataformas. Você não vai parar. Você vai ungir reis, você vai ungir o seu sucessor. Você ainda vai deixar um legado, meu irmão. Aleluia. Agora, por que você não vai parar? Porque você é melhor do que os outros? Você não vai parar porque você é muito inteligente? Você não vai parar porque você é incansável? Não. Você pode ser tudo isso, mas não é por causa disso que você não vai parar. Primeiro, anote: você não vai parar porque existe um Deus que luta por você. Aleluia. Você não entendeu? Você não vai parar porque existe um Deus que luta por você. Um Deus que fecha a boca dos leões. Um Deus que fecha a boca do pitbull. Um Deus que salva o encrenqueiro. Um Deus que liberta o matador. Um Deus que liberta o jovem das drogas. Um Deus que salva um homem adúltero. Um Deus que salva uma mulher. Um Deus que restaura uma família. Você tem um Deus que luta por você. Por isso que você não vai parar. Isaías 64, versículo 4 diz: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e os olhos nenhum viu outro Deus, olha aqui, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Diga: eu tenho um Deus que trabalha por mim. Ele trabalha porque eu espero nele. Quem espera nele ora. Quem espera nele jejua. Quem espera nele lê a Bíblia. Quem espera nele participa de toda a programação da igreja. Não dá desculpa que não tem tempo. Espera em Deus. Sabe que o trabalho não é tudo. Sabe que não é o dinheiro que te sustenta. Você sabe que se buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, Ele vai acrescentar tudo o que você precisa. Então você diz: trabalho, chega aí até tal hora, tal dia. Agora eu tenho compromisso com o meu Deus, porque é Ele que luta por mim, é Ele que trabalha por mim. Eu espero nele, então por isso eu vou ter tempo a sós com Deus. Eu vou orar, eu vou ter tempo de ler Bíblia, eu vou me consagrar, eu vou me abster de alimentos. Sabe por quê? Não é a comida que me sustenta, não é o trabalho que me mantém, não é o dinheiro que paga minhas contas, é o meu Deus, porque eu espero nele. E enquanto eu estou na presença dele, ele trabalha por mim. Segunda coisa. Primeira coisa é: você não vai parar porque existe um Deus que luta por você. Segunda, você não vai parar porque Jesus Cristo já pagou o preço por sua vida. Você tem noção disso? O preço que o Senhor Jesus Cristo pagou pela sua vida?
pagou um preço de morte, morte de cruz. Disse o apóstolo Paulo: por mais que façamos, as nossas obras não passam de trapos de imundície. Por mais que façamos, ainda é pouco. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 20: vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Glorificar a Deus com o corpo de vocês. 1 de Coríntios 7, 23: vocês foram comprados por um alto preço, não se tornem escravos de homens. Ei, você já foi liberto dessa escravidão. Não se tornem escravos de homem. Seja um servo de Deus, um discípulo, um filho amado, que se dedica ao seu reino, que dá o melhor para Jesus, que busca Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque você entende que você foi comprado por um alto preço. Quem tem noção disso, dá glória a Deus. Então, primeira coisa, você não vai parar porque existe um Deus que luta por você. Segundo, você não vai parar porque Jesus Cristo já pagou um alto preço por você. Ele já pagou, derramou até sua última gota de sangue. Terceiro e último, você não vai parar porque você tem todos aqui, desde a criança mais nova até o de mais idade, todos têm promessas. E quem tem promessa não pode parar. Quem tem promessa aí, dá glória a Deus. Então diga: eu não posso parar. Todas as promessas de Deus na minha vida vão se cumprir. Aleluia. Fale o que quiserem falar a meu respeito, faça o que quiserem fazer para me prejudicar, as promessas de Deus todas irão se cumprir na minha vida. Podem puxar o seu tapete, podem te apedrejar, podem falar mal de você, mas as promessas de Deus, se você permanecer fiel, elas irão se cumprir na sua vida. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para a terra prometida? Eles passaram, depois de Jericó, passaram uma região, e Balaque ficou sabendo do que Deus fazia através daquele povo. E quando o povo chegou na região que Balaque era o rei, ele ficou com medo. E ele disse: espera aí, o que eu posso fazer? Eu não posso lutar contra esse povo, é muita gente. Eles têm uma força que ninguém consegue resistir, o poder de Deus. Ele disse: então eu vou chamar Balaão. Porque Balaão era uma espécie de um adivinho, de um profeta. Tudo que ele falava, Deus fazia. Aí ele disse, mandou chamar Balaão: Balaão, vem aqui, porque eu sei a quem você abençoa, Deus, a quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Eu não posso lutar contra esse povo, mas você pode. Quando os mensageiros de Balaque chegaram para Balaão, Balaão disse: deixa eu orar, vou ver o que Deus me diz. E Deus disse: não vá, você não pode amaldiçoar esse povo. Sabe por quê? Esse povo já é um povo abençoado. E quem é abençoado, ninguém pode amaldiçoar. Por isso que crente não tem medo de gato preto, não tem medo de passar debaixo de uma escada, não tem medo de amanhecer com o pé esquerdo. Crente não tem medo de nada. Crente não tem medo da morte. Crente não bate na madeira quando fala da morte. Crente não tem medo do diabo. Crente não tem medo de demônio, porque você é abençoado. O demônio não pode com você. Se você tiver revestido do poder de Deus, se você tiver debaixo do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, se você tiver com um exército de anjos que o Senhor já deu ordem ao seu respeito, ao seu redor, demônio nenhum, trevas nenhum, inferno nenhum pode com você, porque a Bíblia diz que maior é o nosso Deus que está conosco do que o que está com o mundo. Você é abençoado, você não vai ser abençoado, você já é abençoado, e o inferno não pode te amaldiçoar. Aleluia, 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 aleluia. Você não vai parar, porque você tem promessa. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é o quê? Aquele que prometeu é quem? É o quê? Quem te prometeu? Deus. Ele é fiel.
2 Coríntios 1:20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Sabe, tudo que Deus liberou para você já tem o sim do Senhor Jesus Cristo. Alguns entenderam, outros não. Tudo que Deus prometeu para você, todas as promessas, já tem o sim daquele que morreu por você na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia. Deus já liberou uma promessa. Aí chega para o Senhor Jesus Cristo, seu filho amado, e ele diz essa promessa para o Isaac: papai, ok, está liberado, assina embaixo, já morri por ele, já ressuscitei, ele é meu filho amado, ele já é abençoado, ele tem total legalidade para viver essa promessa, meu sim e meu amém, para a glória de Deus. Papai, ele vai viver essa promessa, não somente para a glória dele, mas para a tua glória, papai. Eu morri pelo Isaac, para o Isaac viver essas promessas, para que através da vida do Isaac, papai, o seu nome fosse glorificado. Então a promessa vai acontecer e ele vai dar glórias a ti. Aleluia. Você entende? O problema é que muitas vezes a gente não, Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para o nosso próprio prazer. E a nossa vitória é para glorificar o nome de Deus. Só que glorifica o nome de Deus, mas quem anda no carro importado é você. Glorifica o nome de Deus, mas quem mora na casa própria é você. Glorifica o nome de Deus, mas quem recebe a cura física é você. Aleluia. Você é o mordomo, você é portador da glória de Deus. Consegue entender? Quando você pensa no seu salário: Senhor, me promove, Senhor, eu quero fechar esse contrato, você pensa no que primeiro? Em dizimar, ofertar e primiciar? Ou pensa no seu próprio prazer? Porque se primeiro você pensar no reino de Deus, você vai poder viver tudo o que você deseja. Mas primeiro tem que ser Deus, entenda isso. Josué capítulo 21, versículo 45. De todas as boas promessas, olha aqui, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas, diga, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Todas as promessas de Deus na sua vida irão se cumprir. E mais uma vez eu declaro: a sua vitória é para a glória de Deus. Diga, a minha vitória é para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É importante isso. 1 Crônicas capítulo 23, 29, versículo 11 ao 14. 1 Crônica 29, versículo 11 ao 14. Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é o quê? É teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. A riqueza vem de quem? A riqueza vem de quem? De Deus. Você crê na Bíblia? A riqueza vem de Deus. As riquezas, as promessas, a sua vitória já estão nas regiões celestiais. Como que eu acesso essa religião, pastor? Através da oração, através da sensibilidade espiritual, da intimidade com Deus, da comunhão com o Santo Espírito. Aleluia. Com o Espírito Santo de Deus você acessa. Ele vai colocando pessoas no seu caminho. Ele vai abrindo portas onde não tem portas, aleluia. Ele vai abrindo caminho onde não tem caminho. Ainda que ele tenha que abrir o mar, ainda que você tenha que passar por cima do mar, ele vai fazer, porque você acessou. Entenda isso, querido. É lindo demais servir ao Senhor Jesus. A riqueza e a honra vêm de ti. Tem gente que tem problema com honra. Você vai elogiar uma pessoa: não, que é isso? Não, você está vendo muito, você está vendo demais. Não, receba a honra e transfira a honra para o Senhor Jesus.
Diga: olha, eu só fui capaz de fazer tal coisa porque Deus é na minha vida, a glória vai para Ele. Obrigado, viu? Mas eu devolvo a glória para o meu Deus, é dele, pertence a Ele. A riqueza e a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. O Senhor Deus domina sobre todas as... O que você faz que você acha que é difícil? Deus domina. Quem aí tem dificuldade com a matemática? Tem dificuldade com português, com alguma matéria, com alguma profissão? Deus domina tudo. Diga comigo: Deus domina tudo. Deus domina tudo. Consulta a Deus. Deus domina tudo. Aleluia. Agora, nosso Deus, nas tuas mãos estão força, poder, para exaltar e dar força a quem? A todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Aí o salmista diz, o rei diz: mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Davi está admirado com ele e com seu povo. É Davi que está escrevendo isso aqui. Ele diz: quem é o teu povo? Quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Aí ele diz: Senhor, tudo vem, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Nós não temos capacidade de dar nada para Deus, porque nós não temos nada. Tudo vem de Deus e nós devolvemos para Deus. Posso ouvir um glória a Deus? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos dá vitória, irmãos? Quem nos dá vitória, irmãos? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, Efésios capítulo 3, versículo 20 ao 21. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos ler. Efésios 3, 20 a 21 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. O poder de Deus tem que atuar na minha e na sua vida, querido. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus quer fazer, e Ele vai fazer infinitamente mais de tudo que você tem pedido ou pensado, para a glória dEle, de acordo com o poder dEle que atua em você. Quando você entende que você não é capaz de viver coisas grandiosas, você está dizendo: não existe poder de Deus na minha vida. Porque se existe poder de Deus, é para você viver coisas grandes. Quem está me entendendo diz amém. Eu não me assusto, não fico abismado com mais nada do que Deus faz. As pessoas dizem: você está ganhando, eu estou te dando. Normal, para mim é natural. Porque eu sei que não são eles, é Deus através da vida deles e através do poder de Deus que atua na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Você é a expressão da glória de Deus. Quando você é abençoado, quando você é vitorioso, quando você é curado, quando a sua família é salva, quando seus filhos são libertos, é o nome do Senhor Jesus Cristo que é glorificado. Por isso eu declaro mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, você não vai parar. Você pode falar isso bem alto no 3, eu vou contar de 1 até 3, e você vai declarar bem alto para o mundo espiritual ouvir: eu não vou parar. Prepara os seus pulmões aí, em nome de Jesus. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Outra vez. Outra vez. Eu não vou parar. O que mais eu vejo hoje são pessoas parando.
parando na sua fé, na sua vida espiritual, parando no casamento, parando no relacionamento com os filhos, parando na vida profissional, parando na saúde. Tem gente que já entregou. Não adianta cuidar não. Não tem jeito não. Não tem jeito sim. Tudo é possível ao que crê. Você não vai parar em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você. Feche os seus olhos, por gentileza.